batismo de Jesus era para Deus dar testemunho da Trindade? O que é Trindade? Como os trinitarianos enxergam? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas distintas formando um único Deus. Só que quando eles olham para o céu, eles olham 3 pessoas visíveis, ou seja, são 3, mas os 3 formam um só. Uns enxergam como 3 tronos e outros inventam mais coisas horríveis ainda, como o trono tripartido. Coisas que não tem nas palavras dos apóstolos nem nas palavras dos profetas. Isso é invenção de Igreja Católica Romana e que passou para dentro da Reforma. Bom, em quase todos os vídeos curtos que eu gravei, os trinitarianos colocaram esse texto do batismo de Jesus como se não houvesse explicação para esse texto, a não ser a explicação maluca da Trindade. Vamos lá. Mateus 3, dos versos 16 ao 17, diz o seguinte: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus, descendo como pomba, veio sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Como os trinitarianos enxergam isso? É como se o Pai olhasse para o Espírito, já que o trono de Cristo estava vazio, e dissesse assim: vamos fazer um testemunho para eles enxergarem que nós somos 3, para eles enxergarem a Trindade. Porque o Filho vai estar lá na terra, você, Espírito, vai ir em forma de pomba, e eu vou emitir uma voz do alto, e esse é o ensino. Eu vou ensinar para eles 3 Deus, que eles vão enxergar como um só. Irmãos, isso é uma loucura. Olha só o que realmente quer dizer esse texto. Primeiro, não quer dizer nada sobre 3 pessoas, sobre Trindade. O único objetivo dos trinitarianos é enxergar 3 pessoas. Quando eles enxergam 3 pessoas no texto, acabou ali a instrução. Eles não querem entender como acontece na prática o texto. E eles só escolhem textos onde tem o Pai, o Filho e o Espírito, seja a palavra literal ou uma figura. Quando tem textos falando só do Pai e do Filho, eles pulam. E quando eles são obrigados a explicar, quanta heresia eles fazem com o texto. Então eles preferem não dar bola para esses textos, fingir que eles não existem e usar somente os textos onde supostamente aparecem 3 pessoas. Com esse texto aqui, Deus não está falando de Trindade coisa nenhuma. Nem Jesus disse, nem os apóstolos testemunharam isso. Com esse texto, o Senhor está dando 2 testemunhos. Primeiro, o testemunho visual para João Batista e depois para todo o povo. O segundo, o testemunho da mensagem profética na pomba. Porque assim como o Senhor às vezes se revela no leão, se revela na águia, e nem o leão e a águia fazem do Senhor uma segunda ou uma terceira pessoa, porque o Senhor não é um leão literal nem uma águia literal, assim também o Senhor dessa vez se revelou na pomba. Foi um testemunho visual, ou seja, para Deus derramar do Espírito sobre Jesus, não precisa de ter uma pomba vindo e pousando sobre Jesus. Deus poderia muito bem ter derramado do seu Espírito sobre Jesus sem pomba, sem nada. Aliás, nem precisava de ter aquele testemunho visual para todos, mas o Senhor quis fazer para deixar uma mensagem. Em Atos 2, o Senhor usou línguas de fogo para falar do Espírito. Por acaso o Espírito agora é língua de fogo? Claro que não. Então vamos entender o que o texto está falando de verdade. João, capítulo 1, dos versos 32 a 34. Olha só a explicação. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Está falando do batismo, né? E eu não o conhecia. Olha só, João acabou de falar do Espírito descendo em forma de pomba e disse: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, não com uma terceira pessoa, mas com o Espírito que provém de Deus. Esse é o testemunho visual, primeiramente para João Batista reconhecer Jesus e depois para todo o povo reconhecer Jesus através do testemunho de João Batista. E aí João disse: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E agora, vamos ver o que os trinitarianos vão dizer. Porque nos vídeos que eu gravei de 1 minuto, eles ficaram postando esse texto como se não tivesse explicação, a não ser a explicação da Igreja Católica Romana. Agora, o segundo testemunho, eu vou deixar para você pesquisar no Google, em algum mecanismo onde você vai encontrar o que eu estou falando. A pomba, ela tem a sua característica, que é uma característica diferente da águia, por exemplo. Olha que incrível essa mensagem que o Senhor deixou, e por isso ele escolheu a pomba nessa ocasião. A pomba, ela tem a característica de quando foi ensinada para ela qual é o lar dela, ela consegue ir para lugares longe, entregar a mensagem e depois ela volta para o seu próprio lugar.
tem filmes mostrando isso, tem documentários mostrando isso. Ou seja, o Espírito de Deus veio como pomba em Jesus. Já deu testemunho visual para João Batista, já deu testemunho visual para o povo, agora o povo acreditou em Jesus por causa do testemunho de João Batista, e agora a mensagem da pomba é o seguinte: Jesus está com o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. Ele veio do céu, não é? Lá é o lar dele. Ele vai, entrega a mensagem para o povo e depois retorna para o Pai. Só que depois, em Atos 2, Deus derrama do seu Espírito sobre o povo. Apesar dele ter usado línguas como de fogo, ainda assim a mensagem da pomba está presente, porque nós vamos entregar a mensagem para o mundo e depois voltar para o nosso lar, que é o céu. Agora, qual é a desculpa que os trinitarianos vão usar para falar que esse texto é fundamento de trindade? Dá uma olhadinha nos comentários e veja se tem algum trinitariano, veja qual é a mentalidade deles. Como, mesmo você explicando, eles não vão dar o braço a torcer e vão inventar coisas horríveis. Eles vão fingir que esse testemunho não existe, que essa explicação minha não tem sentido nenhum e vão continuar adorando 3 deuses no céu. Porque eles falam que é o único Deus, mas olha para o céu e enxergam 3.